Esse é um ponto bastante negligenciado. Imagine você ver aqui no canal as dicas de montar um PC gamer moderno, sem gastar tanto, investe em processador, placa de vídeo principalmente, placa-mãe, memória RAM, SSD de qualidade, fonte de boa marca para você não ter problema, Windows original lá na GVGMall com descontinho do canal, e aí você começa a olhar assim, periféricos, RGB, deixa o monitor por último, ou usa o monitor de 10 anos atrás, sendo que tudo que você está fazendo no seu PC está passando por um monitor. E às vezes você tem um monitor antigo e você vai olhar um novo, cara, a diferença muda da água para o vinho às vezes, tá? Agora, qual monitor escolher? É complicado, por isso que nós temos reviews para analisar isso e eu estou começando os meus. Esse aqui é um vídeo, parte 3 de uma série de vídeos onde estou falando sobre a minha metodologia de teste de monitor, o primeiro e o segundo já foram publicados. Hoje eu vou falar sobre a qualidade de cor, porque é tão importante quanto o tempo de resposta do monitor, normalmente para jogos, a qualidade da cor e qual o nível de cor que ele consegue exibir, uniformidade de contraste, é importante também para pessoas que trabalham profissionalmente com isso, e não apenas isso, mas pessoas que também querem assistir um filme com uma boa definição, com uma boa qualidade. Isso também é importante. Vamos abordar um pouquinho mais sobre isso no vídeo de hoje. Esse é um gráfico matemático que mostra o espectro de luz visível, mas nossos monitores não podem exibir todos os infinitos tons disponíveis aqui. Pois é, você enxerga mais do que o seu monitor normalmente exibe. E aí começa o problema, porque uma imagem digital é feita com cores disponíveis no monitor. Mas se o seu monitor não é capaz de exibir a cor que a imagem originalmente foi feita, vai aparecer o quê? Vai aparecer um preto na sua tela? Não. Simplesmente vai ser substituída a cor. Ou seja, foi escolhido um verde específico, seu monitor não exibe? Mostra o verde aí. Ok, aí você imprime isso, vê que está diferente na impressora, no monitor. Isso particularmente afeta mais quem trabalha com isso. Fotógrafos, diagramadores, pessoal que trabalha com impressão. Então, foram criados padrões para tentar normalizar isso. Olha, vamos colocar uma regra aqui. O monitor tem que exibir pelo menos um mínimo necessário para a gente conseguir criar essas imagens aí. O mais famoso desses padrões é o sRGB, o espaço de cores que a Microsoft e a HP tem utilizado desde 1998. Um dos menores que nós temos no mercado, vocês vão observar aqui no espectro de luz visível, ele é bem pequeno, mas é o padrão usado no Windows, nos conteúdos na internet, nos aplicativos, nos jogos, embora tem jogos que dá para você mudar o padrão, mas normalmente esse é o padrão mais aceito. Para vocês terem ideia, nesse triângulo que vocês estão vendo, em um monitor convencional de 8 bits, você pode ter 16.7 milhões de cores disponíveis. Parece pouca, mas é muita coisa, né? Mas aí nós temos um outro porém também. Por quê? Os monitores nem sempre são capazes de exibir 100% desse padrão. Tem monitores que exibem 80%, alguns TNs. Tem monitores mesmo em PS que é 90%, 93%. Nesses monitores, as cores elas estão lá, mas elas são meio lavadas. Tá? Em monitores um pouco mais modernos, exibe até mesmo, nossa, 120% do sRGB, dá a impressão de você ter ali, nossa, eu tenho mais cores, até o marketing às vezes dá uma pelada nisso, né? Ó, temos aí, ó, 126% da sRGB, tem mais cores. Não, na verdade não tem mais cores. O conteúdo continua sendo feito em 100% sRGB, o seu monitor não vai exibir mais cores, apenas cores mais saturadas, porque o conteúdo em si é em 100% sRGB e não em 120, tá? Então essa é mais uma estratégia do marketing para tentar divulgar e tentar vender assim como é o marketing do 1 milissegundo que eu falei no vídeo passado, tá? E aí existem outros padrões de cores, porque como vocês estão vendo, o sRGB é relativamente pequeno. O Adobe RGB foi criado pela Adobe especificamente para alinhar o que você vê no monitor e o que você produz nos seus softwares, Photoshop, enfim, e principalmente do que você imprime nas impressoras CYMK. Isso é adotado por pessoas que trabalham nessas áreas, diagramação, fotografia e impressão. E vocês vão ver que a gama de cores dele é substancialmente maior que o sRGB, aproximadamente 35%.
E da mesma forma, é muito difícil que os monitores exibam 100% da sua capacidade. Mesmo aí, monitores muito caros alcançam 95, 96, 99% do Adobe RGB, tá? Na comparação com o sRGB, a gente vê que o Adobe RGB é capaz de exibir muito mais tons de verde e azul, tá? E aí quando você vai pesquisar um monitor novo, você vai ver isso. 100% do sRGB, geralmente 80%, 90% do Adobe RGB. Um outro padrão da indústria é o DCI-P3. Esse é mais usado no cinema, tá? Então, tanto é que é uma iniciativa digital do próprio cinema. E esse aqui é mais voltado para edição de vídeo, tá? Comparado com o Adobe RGB, ele exibe menos tons de verde e de azul, porém ele compensa nos tons vermelhos, que tem uma compreensão maior. Ainda existem outros padrões de cores, outras gamas de cores, como o Profoto, que é absurdo, ele pega lá em cima e lá embaixo de cor, é até maior que o espectro de luz visível, tá? Mas enfim, por que eu tô falando sobre isso, pessoal? Porque isso é algo muito nebuloso nos monitores white label. Aqueles monitores que eu expliquei na parte 1, que você está comprando de uma loja, como Terabyte modelo Super Frame, Pichau modelo Centauri, Vala, que qualquer que seja ali, são monitores que nós não sabemos qual é o painel. É um painel chinês remarcado, eles colocam a marca deles e vendem no Brasil. E muitos deles nem mostram qual é a cobertura do sRGB, do Adobe e do DCI-P3. Agora, com ferramentas como essa que eu tenho, que é um colorímetro profissional topo de linha da Calibrite, é o Display Plus HL, custa hoje aproximadamente R$ 3.300 no Brasil, eu consigo avaliar qual é a cobertura de cor do monitor. Mais do que isso, consigo fazer a calibração do monitor e mostrar como ele vem calibrado de fábrica. Normalmente os monitores vêm mal calibrados, e esse é outro ponto. Porque imagine, eu comprei um bom monitor, vou começar a trabalhar, eu imprimo, sai diferente. Por quê? Provavelmente está mal calibrado ou nem foi calibrado. Só monitores mais profissionais vêm com uma ferramenta embutida de calibração, ele se autocalibra e você não tem que fazer isso. Mas na maioria dos casos é preciso ter um calibrador desse. Agora, sabe o que é legal? Imagine que eu estou testando o mesmo monitor que você tem ou está pensando em comprar. Eu faço a calibração do meu e disponibilizo o perfil ICC para você ativar no Windows. Assim você consegue ter a calibração sem ter que ter um calibrador na sua mão. Ok, bora. A calibração, o ideal é ser refeita de tempos em tempos, mas enfim. Bom, então eu vou falar um pouco para você sobre a minha metodologia de como eu faço a calibração. É importante usar esse aparelho na posição meio inclinada, porque ele faz o contato com o monitor, então ele fica encostado no monitor para poder avaliar cor, brilho e tudo mais, tá? Monitor, pelo menos 30 minutos a 1 hora ligada, tá? Limpo, com um paninho passado ali, e a principal fonte de luz do ambiente tem que ser o monitor. Se eu tiver uma luz em cima do meu monitor, vou afetar a calibração. E o ideal é você calibrar no nível de brilho que você quer trabalhar durante o dia, ou durante a noite, enfim. Se eu geralmente trabalho com brilho 50, né, então eu vou calibrar no brilho 50. O que eu tenho feito aqui, em relação às candeias por metro quadrado, normalmente eu coloco lá entre 180 e 220, que é o nível ideal que as pessoas normalmente gostam de ficar, tá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o processo de calibração, para que vocês entendam como é feito aqui e como os resultados podem melhorar muito na qualidade de cores. Você compra um monitor e mal sabe que o seu monitor pode exibir cores mais fiéis. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer a calibração dos monitores dos meus futuros reviews, como eu vou fazer a análise da acurácia, da qualidade de cor, da escala de cinza, tanto no modo SDR quanto no modo HDR, uniformidade de contraste, cobertura de gamut, entre várias outras coisas. Eu vou usar 2 softwares para isso, eu vou deixar os links na descrição. Um é grátis, o DaVinci Resolve, aquele editor de vídeo que vocês já conhecem, e o software para fazer a calibração em si é o Calman Ultimate da Portrait Displays. Tem versões domésticas, a versão que eu preciso usar é a versão Business por conta do meu trabalho aqui, e é o padrão da indústria. O Tech Power Up utiliza, Hardbox utiliza, Ratings utiliza, o TFT Central, todos os principais sites utilizam o Calman Ultimate, inclusive isso aqui é usado na indústria cinematográfica, televisão, o negócio
é o melhor software que existe para fazer isso, tá? Realmente é outro nível, ok? Bom, eu vou abrir então aqui a versão do Calman for Business, vou mostrar para vocês tudo que esse software, quase tudo que ele pode oferecer e por que eu vou utilizar um editor de vídeo grátis. Como assim, Lucas? Será que é uma propaganda do DaVinci? Não, pessoal, já vou explicar para vocês. Bom, imagine que eu preciso dizer para o meu colorímetro o que é uma cor. Porque assim, o meu colorímetro ele está encostado no monitor, conforme vocês já viram, eu mostrei na parte 1 e parte 2, certo? Mas eu preciso falar para ele, olha, o vermelho é assim, o verde é assim, porque ele vai estar vendo aqui, às vezes a cor que ele está vendo no monitor não é a cor precisa. Então tem que ter um gerador de padrões de cor externo ao meu colorímetro, ok? Dá para fazer via hardware e dá para fazer via software, quando o software tem uma ligação com o Calman e pode gerar um banco de imagens perfeito para fazer análise, que é o caso do DaVinci Resolve, tá? Na parte de cima aqui do software, está até a minha webcam está aparecendo na frente aqui, deixa eu ver se eu tiro aqui rapidamente a minha webcam. Olha só, aqui em cima está aparecendo 3 opções. A opção do meu colorímetro, onde já está aparecendo aqui ó, o X-Rite, ele aparece esse nome antigo, mas é o Calibrate lá, né, porque mudou de nome, né? Eu vou escolher aqui o tipo de painel que eu estou analisando, no caso o LCD LED, tem OLED, tá? Tem o PFS Phosphor, que são outros painéis também que às vezes você acha no mercado. Dá para fazer análise de projetor, plasma, CRT, enfim. Aqui, para você identificar o seu colorímetro ou seu espectrofotômetro, basta você vir aqui em Find Meter, né? Você vai selecionar aqui na lista ou deixar ele procurar automaticamente e ele sempre vai encontrar, porque ele é basicamente compatível com qualquer colorímetro ou espectroradiômetro, espectrofotômetro do mercado, tá? E aí em Source é justamente aquilo que eu falei para vocês, eu preciso ter um gerador de padrões, tá? Aqui, ó, se você for ver, eu tenho uma série de hardwares que eu posso estar selecionando, né, de preços diferentes, mas eu posso puxar direto do DaVinci de forma gratuita e é um padrão de confiança, tá? Então eu vou abrir aqui o DaVinci Resolve. Essa parte aqui do vídeo, pessoal, é mais para quem quer replicar a minha metodologia, tá? Então se você só quer ver a parte de como fazer a calibração e tudo mais, você pode pular um pouquinho. Eu preciso abrir um projeto qualquer aqui para ter uma linha do tempo, ela não pode estar exatamente vazia, né? Eu acabei até fazendo besteira porque acabei abrindo uma guia vazia, né? Para gerar esse padrão, eu vou vir aqui na aba de cor, tá? Que é essa aba aqui, ó. Vamos vir aqui em Workspace, Monitor Calibration, olha lá, Portrait Displays Calman, porque justamente é o software padrão da indústria cinematográfica, tá? Abrindo aqui, eu vou deixar essa aba ela pré-aberta, tá? Vou vir aqui no Calman e vou clicar em Connect. Ele vai aparecer o meu endereço IP local. Então eu vou colocar lá na aba 192.168.0.110, vou clicar em Connect. Vai aparecer 000 porque é a cor preta do RGB. Conforme vai sendo testada, vai aparecer as outras cores aqui. Agora, se você for voltar no Calman, eu tenho o meu gerador de padrão de cores já conectado aqui. Isso é uma coisa bem interessante. E aí eu vou pegar o DaVinci Resolve e vou colocar essa tela preta aqui, ó, que é onde você enxerga o vídeo da edição em cima do meu colorímetro, tá? E aí eu vou precisar jogar isso aqui lá numa outra tela, porque é o outro monitor que eu estou fazendo a análise nesse momento. Então, pessoal, voltando à minha webcam aqui, como é que eu vou fazer a minha análise, tá? Eu vou vir aqui então no menu Calman. Eu vou vir em Open Workflow Template, eu tenho várias opções, por exemplo, aqui a opção de fazer a calibração de monitor do computador, monitor HDR, monitor SDR, que é o que a gente vai fazer aqui, e fazer análise. Então eu vou fazer nesse momento a análise do que? Do SDR Toolkit. Essa aqui, pessoal, é uma lista de tarefas, por assim dizer, para fazer a análise do SDR. Primeiro, eu vou analisar como veio o monitor de fábrica, então eu vou resetar o monitor, aquele reset padrão, e vou executar as diferentes tarefas. Eu não rodo todas, eu rodo apenas algumas, que é o Grayscale Multi, o Color Gamut, o Color Checker ou Saturation Sweeps, tá? A uniformidade de screen e a estabilidade em alguns momentos, tá? Então aqui eu venho nas opções,
Vou selecionar o Color Space alvo, que normalmente é o sRGB, que é o padrão de conteúdo web, mas eu também vou mostrar o Color Gamut no REC 2020, que é um gamut de uma cobertura muito grande, o DCI-P3 e o Adobe RGB também. Ponto branco sempre no 265, vai depender também do Color Space, tá? E a fórmula gama nesse padrão aqui. Às vezes eu rodo também no padrão sRGB, tá? Seguindo aqui então, próxima etapa, eu posso fazer aqui já a avaliação do brilho do monitor em candelas por metro quadrado, mas fica mais fácil falar em nits, um é igual ao outro, tá? Então eu posso fazer aqui a avaliação nesse momento, ó, e aqui eu já posso começar até a fazer uma pré-calibração do meu monitor se eu quiser, porque eu posso deixar a avaliação constante, ó, esse símbolo de infinito aqui, ó, Read Continuous, ele fica lendo constantemente, eu posso ir lá e mexendo no meu monitor, no gama, na cor e ir ajustando, tá? Então nesse momento ele deu aqui um pico de brilho de 231 nits, tá? Não tá no máximo, o máximo vai dar por volta de 250, tá? Nesse monitor. Bom, a próxima etapa, esse aqui eu vou mostrar sempre nos meus reviews, é a escala de cinza, a gama do monitor, o balanço de branco, tá? Isso aqui sem fazer calibração com ele de fábrica. Na fórmula Delta E 2000, que é aceita mundialmente na indústria, que é uma pontuação do monitor que diz que menos que 1 tá super bem calibrado, menos de 2, só profissionais que percebem a diferença. Acima de 3,5, 4 já fica perceptível que tem uma discrepância de cores. Também vai variar de pessoa para pessoa, mas é uma pontuação que dá para dizer, olha, isso aqui realmente carimba que o monitor tem cores precisas ou não. Eu vou executar aqui então o teste, ele está rodando ali no DaVinci Resolve, vocês vão ver que está aparecendo aqui, está piscando DaVinci, piscando a minha câmera, o meu colorímetro, tá? E vocês vão ver, pessoal, que ele vai mostrar as três cores, ó, o azul, o verde e o vermelho, tá? Quanto mais próximo essas cores estão, essas linhas estão uma da outra, melhor vai ser a pontuação. Tá vendo que a pontuação já não tá boa, tá acima de 4, tá? O ideal é estar abaixo de 2, essa é a minha linha de corte. E vocês estão vendo, ó, aqui o balanço de branco, o ideal do balanço de branco é você estar em 6.500 Kelvin, tá? Acima de 6.500 a imagem parece meio azulada, aquela imagem fria, né? Abaixo de 6.500 parece que você tá no México, nos filmes do México, né? Tá meio amarelado, meio vermelho, enfim. Então você vê que o balanço de cor por padrão, ó, isso aqui é comum, cara. O monitor não vem fabricado, monitor não vem fabricado, foi foda. O monitor não vem calibrado de fábrica, tá? Calibrado de fábrica. E você vê que o gama tá distorcido aqui, ó. O gama subiu, caiu, vai lá embaixo, subiu. O gama, o ideal é ficar no 2.2, tá? Então você vê que a pontuação foi ruinzinha. Aqui você vê que, ok, ele até ficou próximo de 6.500, mas tem distorções e as cores, ó, não estão precisas. Agora, ok, isso aqui é a escala de cinza. Vamos avaliar a cobertura de cor, pessoal. Eu vou só colocar aqui rapidinho aquele padrão CEE 1931 que eu mostrei para vocês no meu vídeo para ficar mais fácil a compreensão de vocês, tá? Aqui nós temos o padrão, deixa eu só conferir aqui, o sRGB aqui, certo? Colocar a mesma fórmula que eu estava utilizando. E eu vou executar para vocês verem como é que fica em relação ao gamut, tá? E vocês vão ver que vai começar a aparecer distorções, ó. O ponto branco já não está no branco, hein, ó. Tem que ficar nesses quadradinhos aqui, pessoal. O branco está fora do quadradinho branco, o verde está lá fora, o azulzinho ciano entrou, o rosinho, ok, entrou também, mas você vê que ok. Cobertura do sRGB, 98%, embora o verde pode aparecer um pouquinho saturado, o amarelo, o azul cianinho aqui, tá? E o vermelho pode faltar alguns pequenos tons na última parte ali. O ideal da cobertura do sRGB é 100%. Ah, Lucas, aquele monitor que fala que é 120%. Cara, tem monitor que o verde vai aqui em cima, que o cianinho vem aqui fora. Não significa que vai exibir necessariamente mais cores, porque o conteúdo SDR padrão é feito em 100% do sRGB. Por isso que tem monitores que tem a função para você setar o sRGB como modo de cor, porque ele vai limitar para que não ultrapasse o gamut padrão, tá? Então, se você tem um monitor que exibe 100%, mais que 100% do sRGB, ele vai mostrar as cores
normalmente mais saturadas, e aí vai depender do gosto da pessoa. O ideal é 100%, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês nos meus reviews, em relação, por exemplo, o Adobe RGB. Qual é a cobertura do Adobe RGB? 76%. Então você está vendo que o Adobe RGB vai bem mais lá para frente nos tons de verde, e ele já não exibe mais, tá? Ou, Lucas, o DCI P3, tá? DCI P3 está bem aqui, ó, que é a cobertura geralmente usada no cinema. Também o monitor só exibe 76%. São coisas que eu vou estar mostrando para vocês e dá pra gente gerar um ranking disso. E aqui eu tenho, olha a amplitude do REC 2020, cara. Pega quase tudo de vermelho, quase tudo de azul, e o monitor tem 54,9%. Aqui eu já vejo que o monitor não é para HDR, cara. Para HDR ele tem que ter uma cobertura muito grande do REC 2020, lá por 70% para cima, tá? Senão, nem adianta falar que tem HDR, porque não vai ter amplitude de cor para mostrar corretamente os detalhes, tá? Aqui, pessoal, nós temos o ponto de saturação da cor. Deixa eu só mostrar para vocês aqui mais uma vez o 1931, tá? Eu vou executar o teste de novo aqui para vocês verem como é que funciona. Isso daqui é bem simples, é para falar em relação a quão precisas as cores são. As cores basicamente tem que estar dentro do quadradinho aqui, tá vendo? Ó? Os tons de vermelho estão todos fora do quadrado, ó. Olha o tom de verde, ó. Eles estão exibindo os verdes, mas é um verde um pouco do lado, não é o verde preciso que eu estou pedindo, tá vendo? O ponto branco tá fora também, ó o azul, ó. Esse azul aqui, ó, era para ser um azul, ele tá um azul rosa, tá vendo? Um roxinho, ó. Então isso aqui fala sobre a precisão das cores. É um teste que vai ter em todos os meus reviews de monitor também, que vai dando a pontuação pra gente, ó. Tá mais de 4 pontos de Delta E 2000, máximo 9 pontos, que é uma pontuação ruim. Sei que o ciano ficou até bonzinho aqui, não ficou ruim não, tá? Mas dá pra melhorar. Com a calibração do monitor a gente consegue melhorar isso aqui bem, tá? Você vê o amarelo também tá bem deslocado, ó, enfim. Esse aqui é o sRGB, tá? Então você vê que mesmo no sRGB comum, o monitor não vem tão bem calibrado, ó. A pontuação não foi absurda, mas não tá boa, tá? Enfim. Aqui eu posso fazer o teste de uniformidade da tela, que é bem legal. Eu só não vou conseguir mostrar como é que faz, porque eu teria que fechar o DaVinci aqui. Mas basicamente eu vou colocando o meu colorímetro aqui, coloca aqui, e aí eu vou mostrar como que tá a uniformidade, tá? É uma coisa bem legal. Tem outras coisas que a gente pode fazer aqui também. Agora, vamos fazer a calibração do monitor. Olha como vai melhorar muito, cara. Ó, guarda essa imagem, hein? Olha como é que ficou a diferença das três cores, tem que estar bem pertinho uma da outra, hein? O gama também aqui, e por fim aqui a saturação, olha como é que ficou tudo fora do quadradinho, né? A gente vai vir aqui agora, Open Workflow Template, Calibration, e vamos em SDR Manual Calibration, ok? Bom, aqui nós temos uma lista grande de tarefas, não preciso rodar todas, tá? Eu vou selecionar aqui novamente o meu display, né, o meu gerador de padrões aqui, e tem os nossos presets. Eu vou rodar aqui com o padrão sRGB e vamos começar, tá? Aqui eu posso fazer uma pré-calibração, só que eu já mostrei para vocês, então não precisa repetir aqui. Eu vou pular direto aqui para o balanço de branco. Esse aqui é um ponto muito importante, pessoal, porque olha só, eu tenho os presets aqui, ó. Eu quero ver o balanço em 30% e 100% do RGB. Vamos executar para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui para executar infinitamente, para ele ficar rodando o padrão. Vocês estão vendo que tem distorções. O ideal é que as três cores estejam em 100%, tá? Só que em 30% da gama ela tá com o vermelho lá em cima. Em 100% o vermelho tá lá embaixo. Você vê que o negócio não tá legal, cara. E aí, olha só. Eu vou abrir aqui, vocês não vão conseguir ver junto comigo. Então olha só, pessoal, tá vendo ali que o vermelho tá muito grande no começo, né? Eu vou começar a diminuir o vermelho, ó. Olha o que vai acontecer, ó. Tá vendo? Ó? Eu tô diminuindo o vermelho no meu monitor, ó. Ele tá se alinhando, ó. Ao mesmo tempo que ele baixa, o verde e o azul sobe, ó. Olha lá. Aí, ok, chegou no 100%, então vamos lá. Bora pro azul agora. Aí eu tenho que mexer no azul, ó. O azul vou ter que dar uma subidinha aqui, ó. Olha lá. E assim eu vou regulando, ó. Então, basicamente, a calibração é isso daqui. É eu vir no monitor e mexer quando tem disponível no gama, nem todos os monitores têm, quando tem disponível as cores, o tom, enfim. Então, depois que eu faço a minha configuração aqui, eu posso escolher qual ponto que eu quero olhar, tal, eu vou sempre configurando, eu vou fazer
o teste novamente. Então, esse monitor aqui em particular, eu sempre vou falar isso para vocês nos reviews, eu já testei aqui depois de bastante tempo, demora às vezes até 1 hora ou mais para encontrar a configuração certa, mas eu já achei que é a configuração certa, eu vou colocar aqui para vocês. Então, pessoal, vou fazer o teste aqui no monitor após a calibração ali inicial, só mudei 3 parâmetros, porque só tinha isso para mudar no monitor, o R, o G e o B, né, que estava distorcido. Vocês vão ver que o azul continua meio fora aqui no começo, mas em tons escuros, tá vendo aqui, ó, do preto pro branco. Em tons escuros você não vai perceber muita diferença, então o que mais importa foi o quê? A partir do tom 20 eu já consegui regular bem melhor, ó, através ali do balanço de branco. Vocês estão vendo a média aqui, ó, 2.3, 2.2, lembra que estava mais de 4 lá? Olha aí, ó. Aqui tá ficando bem mais lisinho, ó. Balanço de branco perfeito aqui, ó. Olha lá, ó, menos de 2, ó. Menos de 2 é o nosso alvo, aqui já fica imperceptível mesmo para profissionais, cara. Então o balanço de branco aqui, ó, em vários pontos aqui, até 100% bem equilibrado, em 1.9. Lá tava mais de 4. Aqui tinha dado também mais de 4 pontos no Delta E 2000, né? Quanto menor, melhor. Você vê que o balanço de branco já tá alinhado, ó. Olha lá, o branco tá no quadradinho, tá vendo os vermelhos, ó? Esses aqui ficaram fora do quadradinho, mas os iniciais ficaram bem dentro, ó. Vamos ver os verdes. Ó, dentro do quadradinho, tá vendo? Ó, esse aqui saiu um pouquinho, você vê que ainda não tá perfeito, poderia ser menos de 1 Delta E, ficaria top, cara. Mas assim, é um monitor de entrada, então você até entende, né? Deu para melhorar bem em relação ao que tava. Tem alguns azuis ainda fora do nível, né? Porque a gente percebeu uma distorção no azul ali, conforme eu tinha mostrado para vocês, ó. O ciano tá perfeito, cara, ó. O ciano tá perfeito, tá bem no meio do quadradinho, ó os níveis de rosa também, ó. Nossa, é outra coisa, olha aqui o Delta E, menos de 2, ó, na cor. Olha a diferença, vamos ver os níveis de amarelo também. Então com isso, pessoal, eu consigo passar para vocês, ó, o monitor tal, você precisa basicamente mexer no RGB tal, no vermelho tal, verde tal, azul tal, gama, não sei o que, show de bola. A gente consegue mostrar os resultados para vocês. Claro que pode ter variação de monitor, às vezes você pegou um monitor que ele veio mais esverdeado, veio mais azulado, aí não tem muito o que fazer. Se for do mesmo lote que o meu, eu espero que seja, né? Pelo menos você consegue seguir os mesmos padrões que o meu, tá? Às vezes uma boa pedida é selecionar o modo sRGB do monitor, que é um modo que costuma ser um pouquinho mais alinhado, tá? E aí para finalizar, pessoal, eu criei aqui uma planilha que eu vou mostrar para vocês, ó. Essa planilha aqui é desse monitor, eu não terminei de preencher ainda, mas basicamente é um checklist do monitor, aonde eu vou conseguir mostrar para vocês vários detalhes importantes, por exemplo, a melhor transição do pixel, que geralmente não está dentro do que o fabricante fala lá. Eles costumam falar que é 1 milissegundo, né? Geralmente não é 1 milissegundo. Vai ter aqui a conformidade das transições médias, como eu expliquei para vocês, na janela de atualização do monitor, overshoot, input lag, melhor modo do overdrive, esse monitor que não tem overdrive, tá? Enfim, no tipo de imagem aqui, ó, na qualidade de imagem, a gente vê um detalhe bem importante, que é o caso do HDR, né? Porque para suportar bem o HDR tem que ser pelo menos 600 nits. De 600 a 1000. O monitor tem 253, cara. Né? E aí você tem aqui, ó, para suportar bem a cor do HDR, você tem que ter pelo menos 70% do REC 2020. Ele tem 55. Aí não adianta, cara. Não vai ficar bom não, tá? Ó, para facilitar, eu tenho aqui o teste dele pronto, que eu rodei agora há pouco aqui, ó. Senão eu vou ter que desligar o monitor de novo para ligar o HDR. É isso aí que vocês estão vendo, ó. Totalmente, olha isso aqui, cara. Não tem precisão nenhuma, cara. Nada de precisão, tá tudo uma grande bagunça aqui. Olha só o Delta E dele de 50 no ITP, cara. Tipo, muito ruim. É a realidade de monitor HDR, cara. Infelizmente, monitor white label com HDR, tá? Enfim. Então, pessoal, esse aqui é um pouco do Calman Ultimate, um pouco como eu vou fazer as minhas análises, tá? Eu acho que a parte mais importante é essa planilha aqui que vocês estão vendo. Eu vou colocar muitas informações importantes para você bater o olho e já ver. O verde é bom, o vermelho é ruim, né? Então tem muita coisa que o fabricante fala que não corresponde à realidade, tá? E aí a gente vai tentar sempre melhorar isso para vocês. Vocês podem deixar nos comentários o que vocês acham, se tem alguma coisa que você acha que ficaria legal complementar, tirar, colocar, fica à vontade.
Em breve começam os reviews de monitor, tá? Vai ter 2 da Pichau, um da DuX ou da New Hero. E aí, se vocês quiserem que as lojas mandem, cara, peçam para as lojas. A melhor coisa que vocês podem fazer, vai na Terabyte, vai na Kabum e fala, ó, cara, manda um monitor pro Piperaia pro cara fazer o review. A gente vai começar a fazer aqui, ok? Um grande abraço para vocês e até o review que vai começar logo aí para vocês.